Olá, leitores! Como estão vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é a Jaque e o vídeo de hoje é para falar sobre o livro A Polícia da Memória, da Yoko Ogawa, essa escritora japonesa que tem feito bastante sucesso por aqui no Brasil e pelo mundo, né? E esse livro, ele faz parte da minha lista de 10 livros para ler em 2024 e eu pretendo trazer resenhas aqui para o canal dessas minhas leituras. Eu espero que vocês gostem. Pois bem, a Yoko Ogawa, ela nasceu em 1962 no Japão, a autora desse livro. Ela já ganhou diversos prêmios literários, como por exemplo o Akutagawa, por causa da novela Diário de Gravidez, o prêmio Yomiuri, por causa do livro A Fórmula Preferida do Professor, ganhou o prêmio Tanizaki por causa do livro A Marcha da Mina, e o livro A Polícia da Memória, ele chegou no Brasil em 2021, nessa edição muito linda, feita pela editora Estação Liberdade. Eu gosto muito desse livro, tá muito bonito, essa capa ela é muito significativa da história. Depois que eu li, eu entendi um pouco melhor a capa. A tradução foi feita pelo Andrei Cunha, direto do japonês, o Andrei Cunha, que é professor da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É um livro que fala sobre os traumas, é um livro que fala, sobretudo, da questão da memória coletiva do povo japonês. A história toda se passa numa ilha, fazendo talvez referência também ao arquipélago, ao Japão. O livro chegou aqui no Brasil depois em 2019, a tradução de A Polícia da Memória para o inglês ter sido finalista do prêmio National Book Award. Então foi depois dessa repercussão do livro, né, no meio internacional, depois de ter sido traduzido para o inglês, que A Polícia da Memória chegou no Brasil. O livro foi publicado no Japão originalmente em 1994, então muitos anos já que esse livro existe, até que ele tenha sido mais conhecido internacionalmente e também publicado em português aqui no Brasil. Algumas perguntas que podemos nos fazer sobre esse livro. Quanto tempo dura a memória? Qual é a força da memória e principalmente da memória coletiva por um determinado povo? Como deve ser viver num lugar sem memória? É possível existir num lugar em que estamos constantemente perdendo memórias de coisas que são fundamentais para o cotidiano? Eu adorei fazer essa leitura de A Polícia da Memória. Eu achei o texto da Yoko Ogawa extremamente sensível. Ela adota um tom metafórico, onírico. As personagens, elas não têm um nome, apenas um personagem ele é denominado com a letra R. E a memória é o tema central desse livro, apresentada aqui também como uma forma de resistência, como uma forma de construção da própria identidade, não só de um povo, mas também como dos indivíduos. Pois bem, em A Polícia da Memória temos uma personagem que vive numa ilha e nessa ilha as coisas estão em constante desaparecimento. Objetos, seres, botões, por exemplo, esmeraldas, pássaros. De repente, essas coisas desaparecem. Existe uma espécie de ritual para esses desaparecimentos. Depois que essas coisas somem, uma polícia da memória começa a atuar para eliminar qualquer vestígio de existência desses objetos, dessas coisas sumidas, que desapareceram. Então, por trás dessa polícia da memória tem um estado ali, um aparelho repressor. É mais um livro que se assemelha com distopias ocidentais. Esse livro é uma distopia. E assim, acompanhamos no livro essa personagem que é uma escritora, ela é uma romancista, um pouco da história da família dela e de algumas pessoas com as quais ela se relaciona e que também acabam compondo essa história. A Yoko Ogawa, ela tem dito que uma das maiores referências e inspirações dela é o livro O Diário de Anne Frank. Inclusive, ela chegou a dizer a seguinte frase: o coração e a mente de Anne eram tão ricos,
Seu diário provou que as pessoas podem crescer mesmo em uma situação tão confinada. E escrever pode dar liberdade às pessoas. Eu queria digerir a experiência de Anne à minha maneira e depois recompô-la em meu trabalho. E aos poucos eu vou tecer aqui algumas ideias sobre o livro, também baseadas em 2 textos que eu li de produções feitas a partir da análise da Polícia da Memória, que inclusive eu vou deixar linkado aqui na descrição como referências para esse vídeo. E são 2 trabalhos. Um TCC feito na UNB pela Natália Fernandes Cardoso, que se chama Às 8h15 o Mundo se Despedaça, uma análise da Polícia da Memória de Yokogawa sobre a perspectiva da Segunda Guerra Mundial, e o texto Distopias Japonesas, do Matheus Rodrigues Dias. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês consultarem. Eu fiz recentemente um vídeo aqui para o canal falando sobre obras da literatura brasileira contemporânea que estão sendo adaptadas para o cinema. Pois bem, esse livro não é literatura brasileira contemporânea, claro, é literatura japonesa contemporânea da melhor qualidade, mas também é um livro que vai ser adaptado para o cinema. A produção executiva vai ser feita pelo Martin Scorsese, o roteiro vai ser do Charles Kaufman, e quem vai fazer o papel da protagonista de A Polícia da Memória não é nada mais nada menos que Lily Gladstone, que fez o papel de Molly Burkhart em Assassinos da Lua das Flores, que é uma indígena Osage. Ela foi indicada ao Oscar de melhor atriz por esse papel e também ganhou o Globo de Ouro. Então estou muito ansiosa pela adaptação da Polícia da Memória. Espero que seja um excelente filme e um excelente trabalho de leitura desse livro, desse romance distópico da Yokogawa. Pois bem, o que acontece em A Polícia da Memória é que, mesmo com a atuação dessa polícia secreta, né, que visa eliminar os vestígios das coisas que somem, algumas pessoas continuam lembrando, algumas pessoas não esquecem. E esse é um detalhe importante da história. Eles criam hipóteses para isso, por exemplo, que essa é uma característica biológica que acaba fazendo com que algumas pessoas não esqueçam das coisas que sumiram. E essa polícia da memória, ela atua sobretudo com esse papel de repressão, investigando, prendendo pessoas e levando algumas pessoas embora e nunca mais retornando com elas. As pessoas aqui nessa ilha, elas vivem num estado de vigilância constante e de muito medo. Uma tensão imensa buscando não chamar a atenção da polícia secreta e levando a sua vida cotidiana da forma mais discreta possível. Existe a atuação dessa polícia secreta e, por outro lado, toda a estrutura desse aparelho repressor, desse governo autoritário que é central para essa história, ele é uma estrutura que não é muito bem delineada. Tudo aqui no livro é visto dessa perspectiva dessa romancista. Detalhes dessa burocracia, eles não são trazidos à tona aqui no livro. Então, essa polícia secreta, ao mesmo tempo que ela tem uma missão clara, né, que é extinguir com as memórias das coisas que somem, ela também tem uma função que é bastante misteriosa. Ela faz tudo isso a pretexto do bem comum, com o pretexto de que está fazendo algo positivo para essa população. E é legal porque a memória não é algo fácil de reprimir, é muito singelo, é muito delicado. Então esse contexto misterioso, ele acaba contribuindo, combinando com o próprio tema do livro. E até porque, se fosse uma forma muito transparente de agir dessa polícia secreta, isso não combinaria com um estado autoritário, repressor, como o descrito aqui na Polícia da Memória. No caso aqui da história, a Polícia da Memória, ela ocupa um espaço que antes era de um teatro. E isso é muito simbólico, né? Esse livro, ele tá repleto de simbologias. É muito simbólico de como esse aparelho repressor, ele ocupou o lugar da cultura para reprimir a memória coletiva e a memória individual, as memórias mais subjetivas dessas pessoas que habitam essa ilha. Eu vi algumas críticas a esse livro falando no sentido de furos que a história possui.
E eu entendi a forma como a autora escolheu narrar a polícia da memória como algo simbólico também, quando temos um aparelho extremamente repressor que consome as memórias de um povo, que some com objetos, com tudo que era particular daquela realidade, que leva pessoas e nunca mais retorna com elas. Isso tudo se reflete nessa forma do romance, isso tudo se reflete na própria linguagem, porque veja bem, essas coisas que somem, elas deixam um espaço vazio, deixa vazia inclusive a própria linguagem, já que esse espaço vazio ele poderia ser ocupado pela memória. As memórias elas poderiam ocupar esses lugares desabitados, mas é justamente as memórias que são reprimidas e que são combatidas pela polícia secreta. O trabalho da Natália Cardoso sobre esse livro que eu mencionei, vou deixar aqui na descrição, analisa um pouco da polícia da memória no contexto do Japão após o final da Segunda Guerra Mundial e com o bombardeio sobre as cidades de Hiroshima e Nagasaki. E ela trabalha os acontecimentos históricos do período e, a partir disso, ela interpreta a questão da memória nesse romance. Não é novidade para ninguém a grande tragédia que foram as bombas sobre o Japão no final da Segunda Guerra Mundial. Um bombardeio nuclear como esse, que aconteceu em 1945, foi algo inédito na história humana e produziu um trauma imenso na população japonesa. O imaginário dessa catástrofe e os medos desses traumas, eles produziram, por exemplo, pensando em arte, a figura do Godzilla, que apareceu num filme pela primeira vez em 1954. É um monstro com uma força imensa e que representa um pouco desse sentimento que pairava no país. Em 1954, 9 anos depois do lançamento das bombas e 2 anos depois do fim da ocupação estadunidense no Japão. O filme se tornou uma franquia, inclusive em 2023 teve o Godzilla Minus One, que inclusive ganhou o Oscar de melhores efeitos especiais. E nesse filme, então, o Japão do pós-guerra tem que lidar com o aparecimento desse monstro. Então, depois das bombas sobre o Japão, depois do fim da Segunda Guerra Mundial, eles ficaram 10 anos sob ocupação estadunidense. O povo japonês perdeu a sua soberania e críticas à ocupação não eram permitidas. Então, nesse sentido, esse livro se torna muito significativo e essa história dessa ilha com esse governo autoritário que extingue a memória desse povo, ele se torna simbólico. Pois bem, a memória ela é parte fundamental do que é o ser humano, da forma como nos conhecemos, da forma como atuamos e como nos entendemos no mundo. Ela é parte fundamental da nossa história. E no caso do Japão, então, com a derrota na Segunda Guerra Mundial, o povo japonês também se viu num estado de muita vergonha e desonra. Por isso que no estado de ocupação que eles viveram, eles também não lamentavam publicamente, além da repressão que existia, é claro, mas eles ficaram durante muito tempo num estado de negação do sofrimento. Somente depois, no final da década de 80, que os japoneses eles tentaram mudar um pouco dessa cultura, se viram como vítimas das bombas atômicas. Hiroshima foi reconstruída para se tornar também um símbolo de paz. Inserido nesse contexto histórico, fica bem mais interessante observar essa narrativa da Yoko Ogawa. E a forma como essa personagem vive todos esses sumiços, todo esse estado de tensão, todo esse estado de medo, tudo ao redor dela começa a evaporar e ao mesmo tempo que as coisas somem, ela esquece que essas coisas existiram, vão ficando os buracos e parece que essa vida ela vai se tornando cada vez mais insustentável. É um sentimento de morte ainda em vida. Segundo pesquisadores, era o sentimento também dos sobreviventes das bombas atômicas. Eu fiquei muito feliz com a leitura da Polícia da Memória. Eu gostei muito do texto da Yoko Ogawa, da linguagem que ela utiliza para contar essa história. Muitas coisas não ficam bem explicadas aqui nesse livro. Como eu já falei anteriormente, eu entendi que isso tudo é justamente por causa dos espaços abertos que ficam com o sumiço dessas coisas e com a repressão às memórias que restam. Comentem aqui comigo se vocês já leram Yoko Ogawa, se vocês já leram A Polícia da Memória também. Vamos conversar.
sobre essa obra tão interessante. Eu quero continuar, com certeza, lendo Yoko Gao. Eu tenho mais um livro dela aqui, que é o das novelas, Diário de Gravidez, e tem mais umas 2 novelas, se não me engano, no livro. E esperamos, né, mais obras da autora traduzidas aqui no Brasil. A literatura japonesa, ela tem sido uma grata surpresa para mim. Se vocês leram e fizeram comparações com outras obras das distopias ocidentais e distopias japonesas também, comentem aqui comigo, me deem dicas, me ajudem também nos caminhos para debater e compreender mais esse livro. Compartilhe essa resenha com alguém que você acha que pode gostar desses comentários. Não esqueça de deixar seu like, isso tudo ajuda muito o canal, ajuda muito para que o meu conteúdo seja entregue para mais pessoas. Obrigada pela companhia até aqui, um abraço e até o próximo vídeo.